Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal L. Gustavo, Homem Campeão. Aqui você aprende a vencer as batalhas da vida nas diversas áreas. Se você tem se sentido um homem derrotado, um homem que não consegue vencer, que não consegue conquistar, que não consegue vencer, resolver os problemas, vencer os desafios, se a sua reputação de homem tem sido colocada em xeque, eu vou ajudar você para você vencer isso, tá? Então eu vou falar aqui de 10 áreas que você deve vencer, que você deve ser um campeão, que você deve conquistar. Então vamos lá. Primeira área que você deve vencer como homem é do seu relacionamento com Deus. Deus criou o homem, a sua imagem e a sua semelhança. Deus criou o homem para que o homem tivesse um relacionamento com ele. Deus criou o homem para que o homem o adorasse, em espírito e em verdade. Nós fomos feitos para isso. O homem foi feito para adorá-lo. Sendo o que o inimigo fez? O inimigo, ele colocou o pecado na frente do homem. Colocou o pecado. E o homem fez o quê? Pegou a isca, mordeu a isca e pecou. E se afastou de Deus. E hoje nós vemos muitos homens afastados de Deus. Homens presos pelas cordas do pecado, pelas cordas de Satanás, pelas cordas do vício, da prostituição, da bebida, das drogas, de tantas coisas. E a Bíblia diz que Jesus ele veio para nos resgatar, nos libertar do império das trevas para o reino da luz. Então, primeiro ponto, primeira área que você deve vencer no seu relacionamento com Deus é na sua salvação. Você precisa receber a salvação em Cristo Jesus. E a salvação é de graça. Basta você, com o seu coração, crer que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos e confessar que Ele é o Senhor para a glória de Deus Pai, que você vai ser salvo. Então vença nessa área, se liberte-se, né? Abra o seu coração, abra a sua vida para que Jesus liberte você, para que você seja um vitorioso na área espiritual. A segunda área que eu queria falar aqui é a área física. Então você já tem um relacionamento com Deus, agora você precisa cuidar da sua saúde física. A Bíblia vai dizer que nós devemos conservar o nosso corpo, alma e espírito íntegros diante de Deus. Então eu preciso cuidar da minha saúde física. Eu passei por um processo de saúde, né? Fiquei 9 dias internado no hospital porque eu não priorizei a minha saúde. Então você precisa priorizar a sua saúde. Você precisa ir ao médico, você precisa se alimentar bem, você precisa descansar. Então é preciso cuidar da saúde. Cuide da sua saúde. Não deixe nada ser mais importante que a sua saúde. Somente Deus está acima da nossa saúde. Mas depois de Deus, você precisa cuidar de você. Não são as pessoas que vão se alimentar por você. Não são as pessoas que vão dormir por você. Você precisa cuidar de você. Eu preciso cuidar de mim. Eu preciso ir ao médico. Existe uma estatística que os homens morrem mais cedo que as mulheres. Por quê? Porque os homens muitas vezes negligenciam sua saúde. Não negligencie sua saúde. Vá ao médico, se alimente bem, durma bem. Tá bom? Terceira área. Então falei, primeira, que é a área espiritual, meu relacionamento com Deus. Segunda, minha saúde física. E terceira, minha saúde emocional. Quantos homens estão salvos, já entregaram sua vida para Jesus, já cuidam do seu corpo, mas a sua alma está destruída. Aí você pode dizer assim, mas não tem nada a ver não. Meu corpo está bem, eu sou salvo, tenho um relacionamento com Deus, está tudo bem. Sansão, ele não cuidou da alma dele. E Dalila enlaçou o coração de Sansão. Fez assim, ó, enlaçou. Porque Sansão tinha ainda, a Bíblia fala que o Espírito de Deus estava nele. A Bíblia diz que ele ainda tinha força, até porque ele saía daquelas cordas, mas a alma dele estava presa. A alma dele não estava boa. A alma dele já
estava enlaçada por Dalila. Então, o homem precisa ter cuidado com a sua alma. Então, homem, cuidado com a sua alma, cuidado com as conversas com outras mulheres, cuidado com as palavras. A Bíblia diz, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Então, eu preciso guardar o meu coração, para que palavras não me firam, para que palavras não me enlacem. Quantos homens têm perdido tudo? Têm perdido seu relacionamento com Deus porque não guardou o coração? Por conta de uma Dalila, por conta de alguma outra situação e não cuidou da sua alma. Por conta do amor ao dinheiro, que é pecado. Não o dinheiro é pecado, mas o amor ao dinheiro, ser amante do dinheiro é pecado. Então, é preciso ter muito cuidado com isso. Cuide da sua alma, tá bom? Falei de Deus, da nossa vida espiritual, falei da nossa vida física, falei da nossa vida emocional. Quarta área é a família. Agora que você já está bem com Deus, bem com seu corpo e bem com sua alma, agora você tem condições de cuidar de outra pessoa. Aí você pode dizer assim, mas Gustavo, não tem que ser primeiro a família, primeiro os filhos, depois eu cuido da minha saúde. Eu, quando estava no hospital, eu fiquei lá, no leito do hospital, pensando, agora eu não posso cuidar de ninguém. Você precisa cuidar de você primeiro. Você precisa estar bem. Como é que você vai salvar os outros se você não está bem? Como é que você vai cuidar da sua família se você não está bem? Como é que você vai cuidar da sua família doente? Como é que você vai levar a sua família para Deus se você não tem um relacionamento com Deus? Como é que você vai cuidar da saúde dos seus filhos se você está no leito do hospital? Se você está doente? Você precisa cuidar de você. Você precisa ser a prioridade. Você precisa cuidar de você. Você precisa estar bem. A sua família depende de você. A sua esposa depende de você. Os seus filhos dependem de você. Então você precisa estar bem. Então, a quarta área é a família. Então por isso que ela vem em quinto lugar. Porque eu preciso estar bem com Deus, com o meu corpo, com a minha alma, para cuidar das outras pessoas. Senão eu não vou ter condições de cuidar de ninguém. Então cuide da sua família, cuide dos seus filhos, cuide da sua esposa. Agora que você está bem, não é para você sair buscando os seus próprios interesses apenas. É para você cuidar da sua família. Quantos homens têm esquecido da sua família? Quantos filhos órfãos? Quantas esposas que são mães solos, que cuidam dos filhos sozinhos? Quantas mulheres sofrendo porque você, homem, você abandonou sua família? Mesmo estando em casa, você não cuida da sua família. Mesmo estando em casa, você não dedica tempo para a sua família. Então é muito importante cuidar da família. Quinta área, igreja. A Bíblia vai dizer o seguinte, que eu preciso cuidar da minha própria família para depois cuidar da igreja. Quem cuida bem da sua família tem capacidade para cuidar da igreja do Senhor, da família de Deus. Tem homem que nem cuida bem da família, quer cuidar da família, da igreja. Então você precisa estar bem com Deus, estar bem com o seu corpo, estar bem com a sua alma, estar governando bem a sua casa. A Bíblia vai dizer que eu preciso governar bem a minha casa para depois governar a igreja, para depois cuidar da igreja, para depois estar à frente, né, dos trabalhos da igreja. Então eu preciso estar bem. Preciso estar bem. Ah, Gustavo, mas eu não cuido da igreja, eu só sou um membro que vou lá. Mas você, em um certo nível, cuida de alguém na igreja. A Bíblia vai dizer, edificai-vos uns aos outros, cuidai-vos um dos outros. Então na igreja eu vou também estar cuidando da pessoa. Então, agora focando somente no tema igreja, eu preciso fazer parte de uma igreja. Eu preciso congregar. A Bíblia vai dizer que eu preciso estar junto com meus irmãos. São os meus irmãos que vão me ajudar. Eu preciso estar congregando. São os meus irmãos que vão me ajudar a caminhar na fé. Eu preciso estar junto.
junto com meus irmãos, eu preciso estar debaixo de uma liderança, eu preciso fazer com que existam líderes me orientando, então eu preciso receber orientação. Falei de igreja, você está indo à igreja? Ou você deixou de ir para a igreja? Você tem que ir à igreja. Você tem que levar a sua família para a igreja. Você tem que ir, homem, à igreja. Não deixe de ir à igreja. Vá à igreja. Existe uma estatística que o homem, quando ele se converte, a família, poucos anos depois, se converte. O contrário não é verdade. Muitas vezes a mulher se converte e o esposo passa 20 anos para se converter. O homem não. O homem ele tem esse poder de arrastar a sua família para os caminhos do Senhor, para a igreja. Então, homem, vá à igreja. Homem, leve a sua família para a igreja. Diga assim, ó, nós vamos para a igreja hoje. Você é autoridade na sua casa. Não é que você vai forçar a barra, mas a sua voz, ela tem autoridade na vida dos seus filhos. Né? Converse com sua esposa, ensine a sua esposa a importância de ir para a igreja. Vá à igreja. Outra área aqui que é importante. Falamos de Deus, da área espiritual, da área física, da área emocional. Falamos da família, falamos da igreja. Agora, a sexta área é o trabalho. É preciso gostar de trabalhar. O homem precisa trabalhar. A Bíblia diz o seguinte, vou dar esses versículos aqui para você, é o que eu anotei aqui. Né? Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Provérbios capítulo 6. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. É interessante que a formiga, ela trabalha no verão, guarda para ter o que comer no inverno, mas ela trabalha. Tá? Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Então, homem, levante-se, trabalhe, 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 trabalhe. Deus criou o trabalho veio antes do pecado. Deus colocou o homem no jardim do Éden para lavrar. O trabalho se tornou árduo depois, mas o trabalho, produzir, não é produzir, o homem está varando a terra para a terra produzir. Então, nós precisamos produzir. O preguiçoso deixa de assar a sua caça, mas ser diligente é precioso o bem do homem. A alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes se farta. O caminho do preguiçoso é cercado de espinhos, mas a vereda dos retos é bem aplanada. A preguiça faz cair em profundo sono, e a alma indolente padecerá de fome. O preguiçoso esconde a sua mão ao seio, e não tem disposição nem de tornar a sua boca. O preguiçoso não lavrará no inverno, por causa do inverno, pelo que mendigará na cega, mas nada receberá. Tem gente que não plantou nada, que não semeou nada, que não fez nada e quer colher. Aí quer colher do que as outras pessoas semearam. Então, Paulo vai dizer, quem não trabalhar também não coma. Paulo vai dizer o seguinte, eu sempre trabalhei construindo tendas para não ser pesado a vocês. Eu sempre trabalhei. O homem precisa trabalhar, mesmo ele tendo o direito, muitas vezes, de receber alguma coisa, o homem precisa trabalhar. É dignidade. O desejo do preguiçoso o mata, porque as suas mãos recusam a trabalhar. Muitas vezes você deseja carro, deseja casa, deseja ir num restaurante bom, você tem sonhos, mas você não quer trabalhar. Então isso vai te matando por dentro, a frustração. Por quê? Porque você não trabalha. Você não conseguiu ainda porque você não trabalha. Você não se esforça. Então é preciso trabalhar. Diz o preguiçoso, um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falta de entendimento. Diz o preguiçoso, um leão está no caminho, não vou sair às ruas. O preguiçoso, aqui ó, por muita preguiça, olha esse texto aqui de Eclesiastes 10:18. Por muita preguiça se enfraquece o teto, e pela frouxidão das mãos a casa goteja. Então, o homem que é preguiçoso, as goteiras começam a aparecer, ele não faz nada. A goteira na área das finanças, a goteira na área da saúde, a goteira na área da casa, dos móveis, a goteira na área da profissão. As goteiras vão aparecendo, as telhas quebradas, mas você tem preguiça de ir lá para trocar a telha.
Mas você assiste o jogo, você assiste o filme, você assiste as séries, você assiste os reels, os TikTok, os shorts, mas você tá vendo a goteira lá e não faz nada. Que coisa feia. É preciso ter coragem de jogar a preguiça no lixo e agir. Então, para você ser campeão, tem que vencer a preguiça. Vamos para a 7ª área, que é a área da casa, governo. Então você trabalhou, mas tem muitos homens que não sabem governar a sua casa. Trabalham, ganham dinheiro, mas não governam bem a sua casa. Você fala mal do vereador que não governa bem a sua cidade, do prefeito que não governa bem a sua cidade, do deputado estadual que não governa bem o seu estado, do governador do estado que não governa bem o estado e do presidente do país que não governa bem o país. Mas eu vou fazer uma pergunta para você. Você tem governado bem a sua própria casa? Ou você só tem falado dos outros? Você tem feito o que dentro da sua casa? Porque não, o vereador não vai entrar na sua casa, o prefeito, o deputado, o senador, o presidente, o governador, ninguém vai governar a sua casa. Quem vai governar a sua casa é você. É você que precisa fazer, é você que precisa agir, é você que precisa colocar ordem na sua casa. Você precisa colocar ordem na sua casa. Ordem, fazer a gestão. Como é que estão as contas? Como é que estão os móveis? Como é que estão os seus filhos? Como é que está a sua esposa? Como é que está a estrutura da sua casa? Como é que está a parte da eletricidade? Como é que está a parte da marcenaria? Como é que está a parte da civil? Como está a tua casa? Você tem governado bem a sua casa? Você tem que aprender a governar bem a sua casa. Então, governar bem a casa é uma função que todo homem tem que ter, todo homem campeão tem que ter. Finanças pessoais e familiar. Então é preciso aprender sobre finanças pessoais, gerir a área financeira. Você primeiro precisa aprender sobre finanças, porque a educação financeira nós não temos na escola, nós não aprendemos com os nossos pais. Então você precisa aprender sobre educação financeira. Você precisa buscar livros, fazer cursos, assistir palestras, assistir vídeos no YouTube. Você precisa aprender. Depois você precisa colocar em prática no controle financeiro. Você precisa fazer com que o dinheiro não seja desperdiçado. Você precisa tampar os furos do balde. Você não pode desperdiçar dinheiro. Você precisa ter muito cuidado com o dinheiro. Controle de finanças. Veja o que você está gastando que não era para gastar com coisas supérfluas que não presta e faça o controle financeiro. Depois que você fizer o controle financeiro, você precisa alocar os valores de uma forma que sobre dinheiro. Gustavo, sobrar dinheiro você precisa pegar um dinheiro para que esse dinheiro multiplique. Nem todo dinheiro que chega na sua mão é pão para você comer. Tem dinheiro que é semente para você semear e aquilo multiplicar e gerar mais dinheiro, para sobrar mais dinheiro, para vencer a inflação e para você conquistar as coisas que você quer. Você precisa fazer o dinheiro multiplicar. Você precisa aprender. Então, finanças pessoais. Você precisa aprender o básico de finanças pessoais e ter educação financeira. E só abrindo parênteses, eu tenho um canal chamado Hélio Gustavo Educação Financeira, me segue lá, tá? Próximo passo é ter um negócio. Então, Paulo, ele tinha um negócio de construir tendas. Você pode ter também um negócio. Mas Gustavo já tem um trabalho, sim, mas não é proibido quem é CLT ou quem já tem um trabalho, se você tentar numa empresa, ter um negócio, não é proibido não. Você só precisa saber se tem conflito de interesse, né, dependendo do caso, mas você pode sim ter um negócio em paralelo. Por quê? Porque quando você trabalha, você está vendendo o seu tempo. E o nosso tempo, ele é limitado. Mas quando você tem um negócio, você vende um produto ou um serviço, aí você já não vende o tempo. E aí você pode ter que escala. E se esse produto ou serviço for digital, você tem mais escala ainda. Então você precisa também ter um negócio digital, um negócio físico, algo que não dependa exclusivamente de você ou da sua hora trabalhada, mas algo que você consiga vender mais do que a sua hora e vender em maior volume do que a sua hora. Então você precisa ter, né, um negócio, né? Como um homem campeão, você precisa vencer. E talvez você já seja um MEI, talvez você tenha uma empresa,
E ainda você não venceu. E eu peço que você me siga lá no canal Hélio Gustavo Educação Financeira, que lá eu ensino sobre finanças pessoais e finanças empresariais. Hélio Gustavo Educação Financeira. Um outro tópico que você tem que vencer é a área sexual. Quantos homens estão presos em atitudes, em vícios ilícitos? Quantos homens estão presos, seja na internet, assistindo coisas que não é para assistir, assistindo vídeos que não é para assistir, ou na área física mesmo, preso a uma outra mulher, cometendo adultério, cometendo fornicação. E eu quero dizer uma coisa para você. Como é que se vence na área sexual? Como é que você vai ser um campeão na área sexual? É você, a Bíblia vai dizer, Gálatas capítulo 5, andando em espírito, andeis em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Então, muitas vezes você tem tentado se libertar, mas não tem conseguido. Mas o que é que você tem que fazer? Você tem que buscar a Deus. É Deus quem vai te libertar. Você tem que buscar andar em espírito. Orar, buscar a palavra, ler a Bíblia, andar em espírito. O copo cheio de Deus não tem espaço para pecado. O copo cheio de Deus não tem espaço para lascívia. Se você tiver o coração cheio de Deus, não vai entrar espaço para o pecado. Então, como vencer na área sexual? Busque a Deus. Você não tem buscado ao Senhor. Ah, mas eu não tenho buscado. Aí você vai fazer o que? Vai pecar? Ah, eu estou fraco. Você vai fazer o que? Vai pecar? Né? Então você vai o quê? Vai buscar o Senhor. Então vença nessa área. Outra área que você deve vencer, e a última que eu vou falar aqui, é reputação. Você pode ter muitas vezes conquistado tudo, mas se você perder a sua reputação, a reputação dentro da sua casa, a reputação dentro da sociedade, a reputação dentro da igreja, a reputação dentro do trabalho, as pessoas não confiam mais. Um homem, ele precisa ser um homem de confiança, um homem que fala, as pessoas, poxa, fulano falou, e as pessoas acreditam em você. Quando você diz que vai fazer, faça. Quantos homens perderam a reputação por quê? Porque eles não cumprem a sua palavra. Não são responsáveis, são irresponsáveis. Então você precisa cumprir aquilo que você fala. Se você prometeu, faça aquilo que você prometeu. Tenha coragem de fazer, de cumprir. Não fale, não prometa só por prometer. Prometa e cumpra, mesmo que você vá ter um sacrifício, um risco. E se você prometeu algo que não era para prometer, para falar, se equivocou, peça perdão, reconheça. Porque um homem forte é aquele que reconhece as suas fraquezas. Volte atrás. Mas não se esquive, não fuja. Tem homens fugindo da sua responsabilidade. Não fuja da sua responsabilidade. Tenha coragem de enfrentar. Então que Deus abençoe. Se você quer ser um campeão em todas essas áreas que eu falei, me segue aqui no canal Hélio Gustavo, Homem Campeão. Valeu e abraços.